que todas estejam muito bem. E vamos para hoje nosso encontro, a nossa conversinha da noite de hoje sobre morte e consciência. Mas antes vamos fazer a nossa vibração planetária. E nós vamos começar pedindo, rogando a Divina Presença, a seu Filho ungido, Cristo, a falange das almas benditas e luminosas, para que possam derramar sobre o planeta Terra as mais puras energias de paz, de fraternidade universal, de justiça, de amor, para que possamos, amando uns aos outros, possamos fazer ao outro o que gostaríamos que o outro também nos fizesse. Vamos, nessa grande lei crística, trabalhar nossa mentalização para o planeta Terra, de que maior consciência, uma consciência repleta de amorosidade, de fraternidade universal e amor, para que possamos colaborar com a realização de uma nova era, uma era melhor, de pessoas melhores, espíritos melhores, menos violência, menos dor, menos sofrimentos, mais felicidade, mais alegria, mais saúde, mais vida plena. Vamos mentalizar o nosso planeta, recebendo as emanações que saem dos nossos corações. Pedindo que esta energia, a qual chamamos de Deus, possa penetrar também nos nossos lares, iluminando a todos nós que lá estamos, as nossas famílias, os nossos familiares, as nossas vidas. Que assim seja, e assim será. Muita paz. Queridos e queridas, eu coloquei aqui no meu caderninho algumas coisas que eu gostaria de começar a conversar sobre morte e consciência. Em primeiro lugar, a influência da doutrina espírita é singular, é única, porque a doutrina espírita ela faz com que nós possamos mergulhar em nós mesmos e respondermos a questionamentos muito difíceis, da onde eu vim, o que eu sou e para onde eu vou. Esses questionamentos são respondidos através dos estudos que podemos realizar das obras dos espíritos, do Pentateuco kardeciano e das obras, demais obras dos espíritos. Então, o próprio André Luiz, na sua coleção sobre o mundo espiritual, ele vai relatar com detalhes ricos como é a morte e como é a vida após a morte. Então, existe vida após a vida. E também faz nos colocar numa perfeita identificação em que o corpo físico não sobrevive, entendeu? E esse estágio dessa consciência de saber que é transitória a vida do corpo físico
isso nos dá um discernimento muito lúcido a respeito da própria fragilidade orgânica e, com certeza, é de alto significado para o nosso processo da evolução. Nós poderemos dizer que é uma conquista termos consciência de que a morte é transitória, é um processo dentro da vida imortal, e que nós, após o nosso processo de desenlace ou de desencarne, como assim queira chamar, nós continuamos a nossa vida individual, individualizada, nossa consciência própria. Então, muitas vezes, as pessoas que não aceitam ou que não compreendem ainda essa verdade, que não possuem ainda esta consciência de que a morte é um processo dentro da vida, é um fenômeno biológico, né, das transformações celulares, moleculares, que se dá a todo instante em cada um de nós. A todo minuto o nosso corpo ele está no mecanismo automatizado. Nós temos movimentos automatizados, né? Então, a nossa vida orgânica, ela está o tempo inteiro se transformando. Então, muitas vezes essas pessoas, elas, infelizmente ainda, elas não admitem, porque elas estão ainda ligadas a que a maior segurança é a vida da carne, a materialidade. Estão ligadas à materialidade por apego ao corpo, apego às sensações que o corpo nos oferta, apego às coisas materiais, engrenagens delicadas e suscetíveis que vão se desorganizando e que vão se transformando e que, pelo desgaste natural, pelo tempo, decorre de realmente mudarem. A juventude é transitória, a infância é transitória, a saúde pode ser transitória. Tudo é transitório aqui, neste mundo da carne, nesse mundo em que estamos reencarnados. A única coisa que sobrevive é o espírito. Então, muitas vezes eu coloquei aqui uma frase que a nossa querida Joana fala, que é muito importante: agrada ao homem consciente pensar apenas no imediatismo do aparelho físico e no desfrutar dos aparentes benefícios que propicia na área dos prazeres e das sensações mais agressivas, que flui com sofreguidão insaciável. Justamente são pessoas inconscientes, pessoas ainda mergulhadas. Quando a gente fala mergulhada, é apenas mergulhada na materialidade da vida, sem pensar numa suposição que seja de que Deus não daria um sopro só, um instante de vida dentro da eternidade. Então, é muito importante essa consciência, para que, se nós que já temos consciência de que tudo aqui na Terra, nessa vida material, é transitório, aprender também mais um pouco a nos desapegarmos de tudo aquilo que ainda nos deixa preocupado quando a gente pensa na finitude dessa vida de encarnada.
Ai, com quem vai ficar meus filhos, meu marido, minha esposa, minha mãe, minha avó, minhas coisas, vão pegar nas minhas coisas, e que vão fazer o que com minhas coisas? Faço as palavras de uma pessoa amiga que diz: já fui, não quero saber de mais nada. Então, o homem inconsciente, ele está muito ligado ao aparelho físico e em desfrutar todos os benefícios, todas as ilusões, todos os prazeres, as delícias que nós podemos desfrutar encarnados. Então, a consciência se faz muito importante. Eu todo dia agradeço a Deus ter, desde tenra idade, estudado a doutrina espírita para compreender que estamos aqui de passagem. Porque às vezes a gente repete. Então, estou aqui de passagem. Olha, fulano arranhou seu carro. Olha, Beltrano fez isso, Beltrano fez aquilo. Olha, você perdeu dinheiro, aplicou errado. Olha, sua casa está assim. Ah, que bobagem. Eu estou aqui de passagem. Às vezes da boca para fora. Porque qualquer ameaça da vida, entre aspas, da vida como vida reencarnatória, vida orgânica, a gente para e diz assim: estou pronto? Estou pronto para abandonar o corpo? Para deixar essa vida e para seguir a minha expansão espiritual? Então, com certeza, quando nós não estamos prontos, ainda temos dentro deste conhecimento ainda incertezas, ainda temos apegos, ainda estamos tentando desenvolver com maior empenho a consciência de que a morte, ela é um processo e que você permanecerá vivo, viva, consciente, e você para e pensa na sua realidade. E isso, muitas vezes, quando a gente ainda tem dificuldade de expandir essa consciência, vamos assim dizer, aí surgem quadros de ansiedade, de medo, de insegurança, e começa realmente a se expandir doenças psicossomáticas. A consciência libera a realidade do ser em profundidade, né? Que compreende o seu estado de imortalidade, de espírito que é. Então, nós todos atentos a isso precisamos estar. Muito atentos, porque as alterações dos fenômenos biológicos são instrumento, muitas vezes, para o nosso progresso espiritual. Seja uma doença, seja um problema, seja uma dificuldade, tudo isso passa. Mas é para o entendimento de que nós viemos aqui para expandir, desenvolver a nossa consciência. E Joana, nesse livro, ela procede dessa forma, dando esse impacto de que é preciso que a gente comece, desde já, a nos acostumarmos, né, principalmente nós que somos espíritas, ter a consciência da morte, com as consequências, né, consequentes ações preparatórias para o transpasse, que favorece o ser, harmonia interior e segurança pessoal. Pense, quando nós temos consciência de que a morte é um processo dentro da vida, que nós vamos continuar vivos, que nós vamos viver, que nós não temos nenhum
nenhum recurso maior do que a vida imortal. A vida imortal é o maior presente que Deus nos ofertou. É a vida, a imortalidade da vida. É a maior prova de amor de Deus. E que a lucidez em torno dos deveres, né, da criatura que precisa aprender a se burilar, a fazer com certeza com que todos os recursos que ela tem de experiência, de vida, possam fazer com que ela expanda essa consciência cada vez mais. Para que, no momento que ela precisar utilizar essa consciência, que vai chegar um momento que a gente vai ter que usar esta consciência, que é o momento em que vamos ser convidados ao retorno à pátria espiritual. Isso aconteça de forma sem as paixões que escravizam, que perturbam, que nos trazem infelicidade, né? Sem imaginar que vai existir uma mega transformação da nossa existência, porque vamos nos tornar diferentes. Não, nós vamos ser a mesma pessoa. Vamos ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Mas nós precisamos nos organizar para que, no momento em que ocorra, não se dê vamos dizer assim, um sofrimento. Não seja um momento de dor e de sofrimento. Seja um momento em que, mais uma vez, nós entendemos pela intuição espiritual, pelo desenvolvimento e ampliação dessa consciência, nós vamos, com certeza, concretizar esse momento, esse fenômeno da morte, e vamos fazer de forma tranquila, serena, sem precisar realmente que possamos utilizar outros recursos, porque os nossos próprios recursos de equilíbrio, de harmonia, de paz, vão favorecer para que esses laços possam ser rompidos bem sutilmente, com a consciência da realidade, como se a vida estivesse como uma vela, se apagando e saindo de uma dimensão e entrando em outra dimensão. Tenho certeza que isso acontecerá com cada um de nós. E esse exercício de consciência, né, para com esse assunto morte e consciência, nos traz a questão que podemos dizer consciência e morte. Então, quando você tem consciência da vida eterna, da vida, da sua imortalidade, a morte não lhe assusta. Você não sofre. Você não cria dentro do seu espaço da consciência, você não tem outro sentimento que não a certeza, a confiança, o equilíbrio, a harmonia de que é um processo natural. Assim como foi sua chegada, como foi a nossa chegada, nascer, o renascer. Uma criança, né, passa 9 meses na gestação com a mamãe e aí um dia nasce. Certo? A mesma coisa nós iremos fazer o processo contrário. Nós não sabemos quanto tempo vamos precisar para nos
vamos dizer assim, nós não sabemos o tempo que nós temos que treinar, que nos aprontar para esse retorno. Às vezes, a vida toda aqui, a vida toda encarnada. Porque mergulhados na materialidade, a materialidade às vezes nos furta essa consciência. Por todas as coisas que esse mundo nos encanta, né? Nos ilude e nos dá muito prazer. Não tem como a gente negar que é bom viver aqui. É bom, apesar de ser um mundo de muita dor, de muito sofrimento, de prova e expiação. Pergunte quem quer ir embora daqui, quem quer desencarnar. Já pensou chegar assim? Quem quer desencarnar? Porque o mundo está violento, está cheio de pandemia, está ruim. Quem quer? Ninguém. Mas essa vida que nós queremos tem que ser essa vida entendida com a consciência de que pode ter certeza que o preparo é a consciência, a certeza de que vamos viver. A vida continua. Então, que possamos expandir a nossa consciência, que possamos trabalhar a questão da morte com naturalidade. Com naturalidade. Eu sei que tem alguns enfrentamentos muito sérios com a morte. Nós temos, todos nós, não só eu como todos nós, que é justamente a saudade que a gente sente das pessoas. Nós sentimos, nós às vezes temos coisas maravilhosas que estamos vivendo e aí de repente já foi. Mas a gente sabe que Deus, não vamos estranhar as coisas que acontecem. Deus tem um plano muito melhor, muito maior. Então, o que nós precisamos é confiar. É ter a certeza de que tudo é para a expansão dessa consciência, dessa intuição espiritual, desse aprendizado que viemos realizar aqui, praticar aqui. Esse aprendizado que realmente vai fluir em liberdade, em fluir em aprendizagem, em evolução. E vamos, com certeza, ampliar cada vez mais a nossa consciência. Nós sabemos que é difícil, mas não é impossível. E, claro que nós estamos cada vez mais entendendo esse fenômeno. Estamos cada vez mais entendendo a morte, porque estamos entendendo a vida, os recursos das leis. Estamos mergulhando nas leis de Deus. Estamos confiando mais em Deus. E tudo isso nos faz cada vez mais mergulharmos no conhecimento, mergulharmos numa sabedoria que vai, com certeza, nos ajudar a transmutarmos, nos libertarmos dos liames da carne, da materialidade e de tudo mais que nos prende aqui na Terra. Então é isso, meus irmãos, a nossa conversinha de hoje. Que todos nós possamos nos aprontar. Porque a gente não... Ah, fulano é velho, pode morrer. Não. Ninguém pode morrer. Ninguém vai morrer. Todos nós vamos viver. E o espírito, por não ter sexo nem idade,
ele vai precisar entender de muitas coisas. Porque não é só, morrer não é só sair da carne, não é só desencarnar, sair da carne. Morrer é ter consciência da realidade que vive e que já acabou a sua missão naquele corpo, abraçar e beijar aquele corpo, agradecendo aquela experiência que comportou mais uma página na vida para que pudesse evoluir e seguir para frente, buscando realizar no plano espiritual sua meta, que é evoluir. Desencarnar não é simplesmente morrer. É ter consciência de que a vida continua. Um beijo grande e vamos para o nosso atendimento espiritual. Vamos fechar nossos olhos e vamos nos dedicar agora a convidar os nossos 3 atendentes fraternos para que eles possam vir, chegando até os nossos lares, possam nos ajudar com os passes espirituais. Os passes tão importantes. Outro dia, uma moça me ligou e disse: Dona Carmen, quando é que começa os passes presenciais? Eu quero tomar um passe presencial, porque eu tenho muita fé no passe presencial. E eu expliquei para ela, se ela acreditava nos espíritos. Ave Maria, eu tenho uma fé, a senhora não pode imaginar. Nos espíritos, eu tenho uma fé em Dr. Rodolfo, eu tenho uma fé na equipe das Casas Irmãs, dos mentores. Então, minha filha, são eles que dão passe. Melhores do que ele não somos. Então, neste modo de passe à distância, ou passe virtual, para quem? Os espíritos estão aí com você, na sua casa. Então não é à distância nem é virtual. Se você tiver um vidente ou clarividente, eles vão ver. Olha, aqui tem 3 espíritos, eles estão assim, fazendo assim e tal, dando passe. Então, não tem diferença. Não tem diferença. A diferença é que você aprendeu a, com seus próprios recursos, iniciar o seu atendimento espiritual, o seu autopasse e o passe com os irmãos espirituais. Nós somos, os médios, só instrumentos. Mas se você tiver um celular maravilhoso, caríssimo, mas não tiver a linha do telefone, não tiver uma operadora, você não tem nada, só tem um telefone. Você não vai poder ligar, não vai poder se comunicar. Então é muito importante que cada um de nós sejamos um instrumento. Porque aqui agora eu falando, estão passando as ondas das TVs, dos rádios, dos aparelhos de celulares, das operadoras. Eu não estou vendo, mas se eu tiver, eu posso ligar uma televisão aqui agora, um televisor. Eu ligar, eu vou captar a imagem, o som. Nós aprendemos a fazer isso. Cada um está no seu desenvolvimento, do seu atendimento fraterno, do seu atendimento espiritual. Claro que os três passistas, os 3 atendentes estão sempre. Agora, o recurso é o mesmo, mas cada um
que vai desenvolver, como é que vai acessar, como é que vai receber, como é que vai ampliar ou não o atendimento. Então os resultados não podem ser iguais. Então temos que aprender orando, tendo fé, confiando, e aí sim nós vamos dizer: eu não vou ver para crer, porque eu creio e vi. Então vamos fazer o nosso atendimento. Fechar os olhos e deixar com que eles trabalhem no passe espiritual. E você pode conduzir as mãos deles até onde você gostaria. Qual é o órgão que você precisa curar? Onde é que você está sentindo dor, mal-estar? Onde é que tem trazido aflição para você? Ou o que você quer de ajuda? Então esse momento é sagrado. É o momento que você pode fechar os olhos e conversar com esses espíritos. Deixar com que ele ajude você. Vamos imaginar, mentalizar que eles estão trabalhando nos nossos chakras, limpando, retirando energias deletérias, emoções deletérias, de aflição, de depressão, de ansiedade, de angústia, de tristeza. E vamos deixar com que eles possam renovar os nossos corpos sutis, o nosso perispírito, o nosso corpo emocional, vibracional e físico, trazendo a luz de Jesus, de Maria, trazendo energias salutares que vão sendo colocadas nos nossos chakras, nos nossos corpos, e nós vamos nos sentindo maravilhosamente bem. E assim seja. Converse, deixe eles agirem, se entregue, tenha fé. Tudo passa, só Deus não muda. Deixe os irmãos trabalharem. Muita paz, muita luz e muita luz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acabe e nos dê uma semana de luz, dias de paz e livramento de todo mal. Que assim seja.